ir passeando pelas páginas da Bíblia Sagrada, né? Nós já estamos aí já há bastante tempo estudando a Bíblia, e isso é uma atitude inovadora, né, da nossa igreja, porque se existe uma atitude, né, que pode levar ou deflagrar um avivamento na igreja do Senhor, a atitude é exatamente voltar ao conhecimento bíblico. Sem um conhecimento bíblico não tem como haver avivamento na igreja, e é exatamente isso que nós estamos fazendo, estudando a Bíblia Sagrada, né? E a respeito da amizade de Davi e Jonatas, nós podemos extrair aí o valor da amizade, né? E a respeito do valor da amizade, nós vamos aprender que a amizade, ela é de um valor imprescindível. A amizade tem um valor tão grande que ela chega a ser rara. E a amizade é uma virtude bíblica. Portanto, nós vemos essa virtude nas páginas da Bíblia Sagrada, né? E a respeito da amizade ser imprescindível, dentro desse contexto de Davi e Jonatas, ou Jonatas e Davi, né, dois grandes amigos, cuja sua história estão narradas, gravadas na Bíblia Sagrada, nós vemos que a amizade é imprescindível do ponto de vista que a amizade é providência de Deus para nós, e é exatamente isso que acontece com Davi. Jonatas é colocado no caminho de Davi, na história de Davi, como uma provisão, como uma providência de Deus, sobretudo para guardar, para proteger a vida de Davi contra as ciladas que Saul havia armado para matar Davi. E Jonatas é posto exatamente nesse momento tão crucial na história de Davi. Nós já temos estudado todos os outros capítulos e já vimos o desenrolar da história de Israel e o que foi necessário acontecer para que Israel se tornasse uma monarquia. E aqui no capítulo de número 18, Israel já é uma monarquia estabelecida. Saul é rei em Israel, muito embora não seja em todo Israel, mas é rei numa grande parcela das tribos de Israel. Então Saul já era uma monarquia estabelecida. Conforme nós vimos no capítulo anterior, que é o capítulo de número 17, Davi saiu vitorioso da sua batalha contra Golias, e foi algo tão grandioso que ficou gravado nos anais, né, da história de Israel, e uma história essa que nós sabemos. E essa vitória de Davi o tornou famosíssimo, a ponto de Saul chamar Davi para o seu convívio e instituir Davi como um dos principais guerreiros de Israel. E nós vemos que era comum Saul e Davi irem para as guerras, para as batalhas. E com isto, por intermédio de Davi, o Senhor deu, né, vitória aos israelitas contra os filisteus. E Saul e Davi será exatamente aquela pessoa por quem o Senhor usará para livrar Israel da mão dos filisteus. Então, Davi não somente teve êxito em uma batalha pontual, como foi na batalha de Golias, né, contra Golias, como também Davi teve êxito em tantas outras batalhas. E isto ocasionou, pelo menos, eu posso chamar de sentimento misto, na nação de Israel. Sentimento misto, porque a nação como um todo, o povo de Israel como um todo, admirava o excelente guerreiro que Davi era, né? O excelente guerreiro que Davi se tornou, a ponto de que quando as batalhas estavam terminando e Saul e Davi vieram ou vinham do campo de batalha, as mulheres de Israel cantavam uma música, né? E essa música que elas cantavam era basicamente esta: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Era comum se cantar essa música após o retorno de Davi, após o retorno de Saul do campo de batalha. Então, essa fama que Davi veio adquirindo com o decorrer do tempo, e por causa de suas batalhas vencidas,
fez com que a nação admirasse, né, e também com que o rei de Israel invejasse Davi. E esse rei de Israel se enciumou, porque agora ele não estava vendo Davi simplesmente como um guerreiro, mas ele estava vendo Davi como um potencial rei de Israel. E Saul, na ocasião, já sabia que sobre a cabeça de Davi o óleo da unção já havia sido derramado, e que o Senhor havia rejeitado Saul, no caso, e havia para que renasse em seu lugar. Então, para Saul era inadmissível que Davi crescesse mais do que ele. Ele não tinha nenhum problema que Davi crescesse. O problema de Saul era que Davi crescesse mais do que ele. Esse era o problema de Saul. Ele não iria parar o crescimento de Davi desde que Davi não crescesse mais do que ele. E é exatamente isso que está acontecendo. Davi se tornou famoso entre os israelitas, Davi se tornou famoso entre os seus inimigos, Davi se tornou um guerreiro formidável, portanto, um potencial sucessor ao trono de Saul, e isso deixou Saul preocupado. Então nós vemos que Saul ficou extremamente preocupado, invejado, enciumado por causa da fama de Davi, e não somente por causa da fama de Davi, mas o texto sagrado nos diz que de tempo em tempo um espírito mau possuía Saul, Então nós vemos que toda essa raiva que Saul tinha de Davi era oriunda de uma possessão demoníaca, de uma possessão de um espírito mau que o Senhor havia permitido atormentar Saul. Então Saul planejou, Saul arquitetou, Saul intentou matar Davi. E nesse contexto aí, não tinha como Davi escapar de Saul se Deus não interviesse. E é exatamente isso que Deus vai fazer. Vai colocar Jonatas no caminho de Davi como provisão de Deus, para que Saul não tenha êxito em seu plano de matar então o jovem Davi. É por isso que eu digo que a amizade de Jonatas para com Davi é uma amizade onde nós enxergamos a providência de Deus para a preservação da vida de Davi, para a preservação não somente da vida de Davi, mas para a preservação da promessa que Deus havia feito lá no Éden, que o Senhor suscitaria da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vemos que essa promessa está embrionada em Davi, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, veio exatamente da raiz de Jessé, do tronco genealógico de Davi. Então, se Davi morresse naquele momento, certamente o Cristo não poderia vir, porque era a determinação de Deus que o Cristo viesse da semente, do tronco, da árvore genealógica de Jessé. Então o diabo, ele já sabia de todo o plano do Senhor, mas para cada plano do diabo, Deus tem uma resposta. E a amizade de Saul, a amizade de Davi e Jonatas é exatamente isso, a resposta de Deus, a provisão de Deus para a proteção de seus escolhidos. Então, aplicando isso para nós devemos enxergar os amigos que Deus colocou na nossa vida como providência de Deus. É por isso que as amizades são imprescindíveis. Os bons amigos que nos acompanham, os amigos que torcem pelo nosso sucesso, e não importa se nós teremos mais sucesso do que eles ou não, eles estão ali na torcida, nos incentivando, nos ajudando. Esses amigos é bom guardar para sempre, porque eles são providência, provisão de Deus, para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida, se cumpram na sua vida. É por isso que as amizades são imprescindíveis, as amizades que vêm da parte do Senhor. Outra coisa
O que é importante nós destacarmos aqui é que a amizade ela é rara. É exatamente isso. A amizade é rara. Quando você lê o capítulo de número 18, verso 1, verso 2, verso 3, nós vemos ali o encontro, né, de Davi e Jonatas, e o texto sagrado diz que de cara Jonatas amou Davi, e de cara Davi amou a Jonatas, e esse amor foi tão forte, essa amizade foi tão forte, que ela se tornou uma amizade até mais digna do que o relacionamento entre um homem e uma mulher, porque era um relacionamento de amizade tão fraterna, tão santa, tão íntima, vinda da parte de Deus, que expressava exatamente essa vontade de Deus de se relacionar com os seus filhos, e essa vontade de Deus é expressa exatamente na amizade que Jonatas agora está fazendo com Davi, porque essa amizade, ela não é baseada em meras formalidades ou em meras conveniências, não, essa amizade é baseada em aliança, em pacto. Nós vemos que a Bíblia nos informa que Davi e Jonatas fizeram um pacto de que enquanto eles vivessem, eles seriam bênção um para o outro, e não somente isso, mas Jonatas seria bênção para a descendência de Davi, e Davi seria bênção para a descendência de Jonatas. Ali é feito um pacto, e é interessante quando você vê essa palavra de pacto, de aliança no texto em português, e você vai estudar a Bíblia Sagrada, tentando ver além do texto em português, você vê que essa palavra pacto, ela aqui nesse texto, quando você estuda um pouquinho do hebraico, você vê que a palavra pacto, lá no hebraico, é berish, ou bereshit, que significa basicamente aliança, testamento, que significa exatamente juramento. Então, nesse início de amizade, é estabelecido um pacto, um testamento, uma aliança, que não iria somente beneficiar Davi em si, mas que iria beneficiar toda a descendência de Davi, como eu já falei, queria beneficiar exatamente até o nascimento do Cristo Jesus. Então a amizade é tão rara de que Davi tem com Jonatas, é tão rara, é tão profunda, é tão de Deus, que ela se inicia não por conveniências, mas ela se inicia com pacto, com aliança, com juramento. É nesses quesitos que nós dizemos que as amizades são raras, porque as amizades que hoje nós costumamos ver, elas são iniciadas exatamente no campo das conveniências. É o que o outro pode dar para mim, é que o outro pode oferecer para mim, é o que o outro pode me trazer de benefício. Só que essa amizade aqui é uma amizade descompromissada, e essa palavra que eu estou usando, descompromissada, no sentido de que Davi não está interessado no que Jonatas pode dar para ele, e nem Jonatas está interessado no que Davi pode dar para ele. O que eles estão interessados é como eles podem ser úteis uns aos outros, o que eles podem oferecer uns para os outros. Então, nesse quesito, dentro desse viés, dentro dessa visão, nós compreendemos que as amizades, elas são raras. As verdadeiras amizades são raras, porque as amizades hoje estabelecidas, repito, são estabelecidas dentro dos campos da conveniência. A pessoa é meu amigo enquanto ela me serve, enquanto ela me é útil, mas depois que ela não me serve mais, depois que ela não me é mais útil, eu descarto, eu abro mão, eu jogo fora e vou fazendo outro ciclo de amizade. Mas não é o que acontece aqui com Davi e Jonatas. Eles serão amigos enquanto viver, eles serão amigos enquanto respirar, porque essa amizade foi baseada em um pacto e não em conveniências. É por isso que ela é rara. É uma amizade sólida, é uma amizade verdadeira, não é uma amizade baseada, como eu disse, em conveniências. Eu posso até aqui citar um filósofo e também sociólogo chamado Zygmunt Bauman,
que escreve sobre os tempos modernos, ou sobre a liquidez dos tempos modernos. Ele diz que nós estamos vivendo tempos líquidos, em que os relacionamentos são líquidos, não têm solidez, onde as pessoas são trocadas e descartadas, como se pessoas hoje não tivessem valor, onde as pessoas são descartadas, as amizades são descartadas, o casamento é descartado, os vínculos que unem as pessoas são descartados, e se tornou mais líquida ainda, por causa desse advento das redes sociais, da internet, onde um ser humano tem no Facebook mais de 5 mil amigos, no Instagram então, mais de 58 milhões de amigos, ou quantos amigos possíveis ela pode ter, mas nenhum ela conversa, com quase nenhum ela conversa, com quase nenhum ela compartilha a sua intimidade, a sua vida, as suas necessidades, as suas ânsias. É uma amizade virtual, onde não há comprometimento, onde não há pacto, onde não há companheirismo. É amizade líquida, que rápido se dissolve, que escorre pelas nossas mãos. Só que a amizade verdadeira, ela é rara, porque ela é provada pelo fogo da aflição, ela é provada pelo fogo da lealdade, ela é provada pelo fogo da sinceridade, ela é provada pelo fogo da honestidade. É por isso que é raro nós encontrarmos verdadeiros amigos. É raro. Colegas, você pode ter aos montões. Conhecidos, você pode ter aos montões. Mas amigos, aquele que você confia, aquele que você, se desarma, no sentido de que você se abre, e você sabe que aquele amigo é leal, é fiel, isso é raro. O que as pessoas estão procurando em mim, e procurando em você hoje em dia, infelizmente, são mais falhas do que acertos. Porque as nossas falhas, elas são colocadas como que no palco para espetáculos de outros, para o entretenimento de outros. É o que tem acontecido nos nossos dias. As falhas dos homens de Deus, das mulheres de Deus, são colocadas hoje nos blogs de fofoca, nas páginas de fofoca evangélica, e as pessoas estão sendo postas como espetáculos, como escárnio. Não se enxerga mais valor no ser humano e nas pessoas. E a amizade de Jonatas vem exatamente para nos confrontar nesse sentido, de que ela é rara, ela é possível. Nós devemos e cremos que Deus há de providenciar amigos importantes, para que a nossa caminhada não seja tão pesada. Por isso, meu irmão, valorize os amigos que Deus te deu. Valorize-os de verdade, aqueles amigos que Deus te deu. Valorize-os. Esteja com eles, os ajude em suas necessidades. A amizade de Jonatas com Davi é uma amizade desinteressada. A amizade de Jonatas com Davi é uma amizade inabalável. A amizade de Jonatas com Davi é uma amizade improvável. O que nós podemos tirar daqui como lição é que a amizade, ela é rara, porque ela exige lealdade. A amizade, ela é rara, porque ela exige sinceridade. A amizade é rara, porque ela exige confiança. Meu irmão, se você tem um amigo, onde nesse amigo você tem ou encontra lealdade, leve esse amigo para a vida. Se você tem um amigo em que nesse amigo você vê sinceridade, leve esse amigo para a vida. Se você tem um amigo em que nesse amigo você tem confiança, leve esse amigo para a vida. Falta pessoas leais para nós hoje, ou a nós, Falta amigos sinceros, de bajuladores
nós estamos cheios, sabe? Amigos sinceros, que têm críticas, mas construtivas, que nos encaminham para o lugar correto, que nos ajudam. Se você tem um amigo que é sincero, que é leal, que é honesto, que é digno de confiança, meu irmão, não troque esse amigo por outro ou por nada, porque esse amigo foi Deus que te deu. E muito mais que isso, se você tem um amigo que te encaminha para Deus, meu irmão, não abra mão desse amigo. Se você tem um amigo que quer orar junto com você nos seus momentos de dificuldade, de dor, de choro, de ansiedade, não abra mão desse amigo. Se você tem um amigo que tem uma palavra de Deus sempre que você está ali, querendo colocar as carroças na frente do boi, e ele vem com uma palavra de Deus e esclarece a tua mente, esclarece a tua visão, meu irmão, não abra mão desse amigo, não troque esse amigo, porque ele é provisão de Deus para você. Não troque. O que nós podemos dizer de amizade é que a amizade, para encerrar, ela deve ser uma amizade no sentido de constância. É o que fala lá em Provérbios, que diz: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia lhe nascerá um irmão. Em todo tempo ama esse amigo, cuida, preserva. O que nós podemos dizer de amizade verdadeira é aquela de Cristo. Jesus disse: olha, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Até Judas, o traidor, que chegou até Jesus e o entregou com um beijo, Jesus o chama de amigo. O chama de amigo. Se nós podemos ver, fora de Deus e de Jesus, um exemplo de amizade verdadeira, nós podemos enxergar em Jonatas e Davi. Paulo teve amigos missionários, mas em algum momento, no exemplo de Barnabé, eles se afastaram. Amigos, repito, grave isso, é provisão de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você estava nas minhas primeiras palavras, e nas noites que eu não conseguia dormir com cólica, me viu crescer, cair e levantar. Comemorou cada passo, cada conquista. Você precisa entender, você é fundamental para mim. Tua presença é melhor que qualquer presente, pastor da nossa casa. E é como você cuida de mim que me mostra como sou amada pelo Papai do Céu. Feliz Dia dos Pais, beijo para todos os pais. Esse é o número de casas entregues pela Assembleia de Deus em sua missão de construção de casas para famílias necessitadas. O agraciado desta vez foi o seu Antônio e seus 3 filhos, incluindo a Maria Clara, de 10 anos, que agora tem um quarto só para ela. E tu achou do teu quarto, minha Clara?
Legal. Tá bonito? Sim. O que você vai fazer aqui? Vou brincar nele. A casa hoje mal lembra o que já foi um dia. As condições insalubres ficaram no passado com a ajuda de tantos voluntários. Essa casa ela recebeu piso novo, todo revestimento de cerâmica novo, um banheiro totalmente novo, ganhou mais 2 quartos que não tinham, só era um quarto, foram feitos 2 quartos, revestimento de cerâmica em toda a casa e um banheiro novo, e também pintura. E o telhado também, o telhado já estava quase caindo e não foi todo feito, o telhado. Eu fui voluntário mesmo, deixei até de trabalhar em outros serviços para vir aqui para ajudar a igreja, porque eu gosto de ajudar a igreja, eu gosto. Esse é um trabalho que eu não me esforço, eu gosto mesmo, isso já veio de mim. A entrega oficial da casa não podia ser diferente. Foi ao lado dos irmãos da igreja que voluntariamente contribuíram com a construção, móveis e até enxoval para o novo lar da família Silva. Assembleia de Deus, Belém, Pará, Brasil, Convenção da Assembleia de Deus do Brasil, missão de construção de casas para famílias necessitadas. Assembleia de Deus, 112 anos. Casa inaugurada de número 190 em 12 de agosto de 2023. Há 2 anos o Antônio faz parte da igreja. Caiu do telhado tentando consertar e quase faleceu. O pastor Heber foi quem o acompanhou desde então. E aí teve um dia que eu vim deixar a cesta básica aqui com ele. Quando cheguei aqui, vi a situação que eles moravam e nesse dia a gente chorou, nós oramos e nós temos daqui coração cheio para ajudar a vida do irmão Antônio. Chegou o dia, chegou a vitória. Chegou a vitória, chegou aí. Ó. Aos 60 anos de idade, seu Antônio parou de trabalhar na antiga oficina após perder 80% da visão. O homem simples que reconhece de quem vem todas essas bênçãos. O maior coisa que eu tenho na minha vida é meu Deus, porque só Ele ajuda, só Ele conforta. Pai querido, eu quero uma entrevista, mas eu quero terminar te agradecendo e orando pelo teu nome, Pai. Porque meu Deus é poderoso, meu Deus é famoso, Pai. Não tem um Deus que nem tu, Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Pode aplaudir mais forte, meu irmão. Isso, que bênção. Deus tem feito coisas maravilhosas nessa igreja, casa número de 190. E essa igreja está de parabéns, porque tudo isso é resultado da sua contribuição, da sua generosidade, do teu coração e da presença de Deus em sua vida. Pastor Enoque, obrigado pela lição, por se permitir ser usado por Deus. Foi uma bênção. Eu acredito que foi de muita relevância para a nossa vida entender um pouco mais acerca da amizade. E hoje é um dia especial. Hoje é dia dos pais. Então eu quero já externar esses parabéns aqui do altar a todos os papais. Levanta a mão assim, só os papais aí, por gentileza. Continua com a mão levantada. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo vida, cura, providência, paz e milagres. Você que é pai, você tem essa unção de sacerdote, de protetor, de guardião, de provedor, do super-herói da casa, do cordeiro da casa, aquele que dá vida e entrega pelos seus e pelos amigos. Parabéns, papai. Que Deus em Cristo te abençoe. Dê uma salva de palmas para os papais que estão aí perto, por favor. Ontem tivemos aqui o Marketplace. Deixa eu fazer menção desse evento que aconteceu ontem. Foi uma bênção. Quem veio, com certeza absoluta, saiu daqui cheio de conhecimento, de sabedoria e da presença de Deus, porque Deus nos proporcionou uma ativação muito interessante. O pastor Djalma Pinho esteve aqui conosco e foi uma bênção. Então, por favor, meu irmão, até declaro, pelo amor de Deus, não perca a próxima edição do Marketplace. Tem sido um divisor de águas e ontem não foi diferente. Foi uma bênção. Ontem esse ambiente aqui virou um ambiente de congresso para quem esteve aqui presente. E o pastor Djalma Pinho, ele também vai estar no culto de hoje à noite, no de 17h30
e no culto de 19 horas. Então você que não pegou uma parcela desse pedaço de pão de ontem, venha hoje. Então a partir das 17h30 e 19 horas, o pastor Djalma Pinho, que é o especialista em desenvolvimento humano, Dr. Djalma Pinho, estará aqui conosco. Então não perca, traga um convidado e venha para esse ambiente que vai ser voltado a partir das 17 horas da tarde. Tudo bem? Tem uma apresentação de uma criança aqui. O nome da criança é Joaquim Santos da Cruz. O papai é o Ronilson e a mamãe é a Samara. Onde eles estão? Pode vir aqui, por gentileza. Isso. Que bênção. Rogério, vem cá. Tudo bom? Deus abençoe. Esse jovem aqui? Olha a carinha dele aqui, ó. Deixa aqui a Boas Novas pegar o rostinho dele aqui, ó. Tem um rosto de profeta, né, irmão? Olha aí. Deixa o Rogério segurar essa criança aqui, por favor. Parabéns, viu, mamãe? Esse aqui é o 02, né? O 01 e o 02. Parabéns. Gustavo e o Joaquim. Amém. Aponte a sua mão para cá, por gentileza, meu irmão. Vamos apresentar. E Rogério, isso é um ato profético, tá? Paternidade. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos o Joaquim. Te pedimos, por favor, que as tuas mãos estejam sobre essa criança. Nós vivemos em um cenário em que as crianças têm sido bombardeadas, porque elas serão o futuro de amanhã. E hoje, no presente, nós declaramos toda sorte de bênção sobre a vida do Joaquim. Nós te apresentamos os pais, te apresentamos o Ronilson, a Samara, em nome de Jesus, dá sabedoria a esses pais para conduzir o Joaquim no caminho que leva aos céus. Faz com que os dois filhos sejam filhos de honra. Faz com que essas crianças sejam libertas, que a tua providência, a tua provisão traz a eles livramento de todas as investidas do inimigo, e que essas crianças sejam uma bênção, sejam filhos de honra para essa igreja, para essa nação e para essa família. E nós declaremos bênção sobre essa criança em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Deus abençoe, parabéns, viu? Deus abençoe. Parabéns. Parabéns, Joaquim é uma benção. E o Luiz Gustavo, o 01 e o 02. Obrigado, Rogério. Irmãos, hoje, Dia dos Pais, um dia especial. E também eu quero fazer menção de um dia especial para essa igreja. Hoje é aniversário do pastor Felipe. Eu acredito que alguns dos irmãos já sabem. E para quem não sabe, daqui a pouco você pode aí dar uma ativaçãozinha aí na rede social dele, no privado. Quando ele chegar, dá um abraço. Pastor Felipe, ele representa muito essa igreja. E hoje, como Dia dos Pais, eu quero celebrar, honrar a vida do nosso pastor Samuel e do pastor Felipe, pelo seu aniversário, pelo Dia dos Pais. É um homem importante, que nos inspira, que traz a gente motivação e ativa a nossa vida dentro dessa igreja. Quantos estão felizes pela vida do pastor Felipe? Isso. Boas Novas, pega a igreja aí, vamos declarar bem forte assim: Pastor Felipe, nós te amamos, parabéns, em nome de Jesus. Isso, depois você manda para ele lá 1 litro de açaí, tá? Com um pouquinho de camarão que ele gosta. Amém? Pega a sua oferta, por gentileza. Aí na frente do seu banco tem um envelope. Você vai poder ofertar. E a oferta hoje é um ato que para a gente pode trazer algo dos céus. O culto, a palavra culto significa avode. E a palavra avode, ela discerne da palavra avodar, que é adoração. A palavra culto, que é avode, significa entrega. E todo culto que tem essa derivação de entrega, ele é necessário que tenha alguns componentes para que esse culto de fato possa ser completo. Esse culto, para ser completo, ele precisa de oração, palavra, louvor
e o ofertório. Então não permita que o seu culto não seja completo. Pastor, eu vim, mas eu não entreguei a oferta. Como é que eu faço, pastor, que eu não tenho oferta hoje? A oferta você pode não ter em mãos, mas o teu coração você pode ativar de forma profética. Eu quero ser o maior dizimista e ofertante dessa casa, e Deus vai sondar o teu coração. Pastor, mas eu não trouxe nada hoje. Então fecha as suas mãos assim, irmão. Pastor, eu trouxe algo, mas é pouquinho. Esse pouquinho nas tuas mãos é o suficiente para Deus fazer um milagre. 190 casas com um pouquinho que Deus tem multiplicado, tem feito com que os céus se rasgassem para essa igreja. Então coloca a oferta nas suas mãos, no envelope, prepara e dê um nome para essa oferta, irmão. Não só coloque na salva, no altar, mas dê um nome para ela. Como assim, pastor? Isso aqui é o meu concurso público, isso aqui é a minha casa própria, isso aqui é o milagre do meu filho, isso aqui é ingratidão pelo concurso, isso aqui é ingratidão pela minha família. Então dê um nome para a oferta, irmão, dê um nome para ela, olhe para ela e dê um nome. Isso aqui é pelo meu casamento, isso aqui é pelo meu pai, isso aqui é pela minha família, isso aqui é pela minha igreja, isso aqui é pelo meu amigo. Dê um nome para a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigado pelo ambiente que o Senhor preparou e que a partir da oferta do coração do teu filho, os céus possam se abrir. Inclina o teu trono para esse ambiente nessa manhã. E nós declaramos uma ativação profética. E que nesse mesmo domingo em que estamos, o Senhor os visitará. E um milagre vai acontecer. Nós declaramos que dentro de poucos dias, alguns testemunharão o que o Senhor já está fazendo por debaixo das águas. Nós não precisamos ver, só precisamos crer. E nós cremos, e por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus.
perto do papai, fica perto dele aí. Segura na mão dele. Aproveita e já coloca uma oferta assim na mão dele, assim, ó. Isso aqui é profético, viu? Isso, segura na mão dele. Se não tiver o filho, a esposa, abraça ele, cobre ele aí. Ele é o pai. A palavra pai no hebraico é Abba. E Abba, há um ditado que diz que pai é quem cria. Mentira, irmão. Pai não é quem cria. Criar, você cria até cachorro. É só dar comida e água para ele. Pai é quem cria e forma. Porque Deus criou e formou. Não deixou criado para que se criasse sozinho. Ele cria e forma. Formação, intimidade, proximidade, continuidade, perseverança. Pai é quem cria e forma o caráter de um pai no filho. Abraça, fica perto dele. Eu quero aproveitar essa ocasião e lembrar do meu pai. Se hoje eu sou pai, é porque eu fui filho. E só é um bom pai quem se dispõe a ser um bom filho. E você, os filhos que aqui estão, e os filhos que podem nos ouvir hoje pelas boas novas: pastor, meu pai não está mais aqui. O corpo do seu pai não está mais aí, mas a alma, o legado que foi deixado continua vivo e continua gritando. Honre isso que ficou e nunca vai poder morrer. O corpo passou para um outro estado, a alma passou para um outro estado, mas o legado, os princípios, os valores que foram deixados continuam pulsando no teu coração. Valorize isso. Honre o seu pai em vida. Honre o seu pai hoje. Honre o seu pai agora. Você pode não ter o melhor presente para dar para ele, mas o melhor abraço, o cheiro, o eu te amo no ouvido, você pode falar hoje. Não deixe para falar na porta do hospital. Não deixe para falar em outro ambiente. Não deixe para falar no necrotério. Fale hoje. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para o meu pai. Meu pai Travasso, lá em Altamira. Beijo, meu pai. Te amo. Pastor Samuel, Pastor Felipe e todos os papais dessa casa. Um beijo no coração de vocês. Segure no seu pai aí. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado aos papais dessa casa pelo sentimento paternal. E quanto muitos estão tendo a paternidade emasculada, o Senhor tem nos dado o potencial de preservar a nossa paternidade. Então, por favor, cuida, dá sabedoria e inteligência aos pais dessa igreja. Em nome de Jesus, e prepara o dia de hoje para que eles possam entender, ver e discernir aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós profetizamos bênção e cura, milagre a todos os papais dessa casa, aos pais dessa igreja, aos pais que vieram para o culto, que daqui a pouco virão. Nós profetizamos bênção, cura, milagres, em um nome de Jesus. Coloca as tuas mãos para cima assim para receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam numa só voz: Deus em Cristo te abençoe. Te esperamos hoje, meu irmão. Os mosquitos da dengue precisam de água para nascer. Por isso é muito importante